Boa tarde, Opção Play de hoje com o Dr. Ricardo Borges, geriatra, especialista em medicina paliativa. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Tom. Dr. Ricardo, ele atua no Grupo Suprema, no Hospital das Clínicas e no Hemolabor. Doutor, muita gente tem curiosidade, até desconhecimento, né, sobre essa questão da medicina paliativa. Para que serve realmente? O que é a medicina paliativa hoje? O que ela faz? É um ramo da medicina muito novo. Basicamente, é o cuidado oferecido às pessoas que estão enfrentando uma doença ameaçadora à vida. São pacientes que têm à sua frente uma trajetória de sofrimento até o final da vida. Entendi. Em 2011, só a partir de 2011, na verdade, né, a medicina paliativa começou a ser considerada uma especialidade médica. O que mudou desse ponto para cá? A medicina paliativa no Brasil tem ganhado uma ênfase muito grande e de forma muito acelerada. O número de serviços de hospitais, tanto públicos quanto privados, que tem incluído na sua atenção à saúde essa especialidade, tem crescido vertiginosamente. A partir de 2011 foi criada a área de atuação. A medicina paliativa ainda não é considerada uma especialidade médica. Diversos outros especialistas, como a geriatria, no meu caso, por exemplo, podem adquirir a capacidade de se tornarem médicos paliativistas. Em 2005 foi criada a primeira organização civil no Brasil que tem a função de trabalhar e de fomentar o crescimento dessa área de atuação. O que é levado em consideração, os critérios levados em consideração para que um paciente seja considerado apto a começar a receber a medicina paliativa? Como é que é visto isso, essa questão? A partir do conhecimento de que a pessoa enfrenta uma doença fora de possibilidade de cura, já existe um sofrimento muito intenso. O ideal e a recomendação atual é de que, junto com o diagnóstico de incurabilidade, os cuidados paliativos já têm o seu papel. Esse sofrimento, ele nem sempre é físico, muitas vezes é um sofrimento que é espiritual, ou que é social, ou é psicológico. A equipe, muitas vezes, tem demandas diferentes em situações diferentes. A pessoa que está adoecida sofre e a família, todo o seu entorno, sofre junto. Muitas vezes, o médico especialista que trata aquela doença em si não consegue oferecer todo o suporte para que esse sofrimento seja reduzido. Entendi. Uma questão muito delicada da medicina paliativa é que tanto o médico quanto o paciente já trabalham com a possibilidade da doença ser incurável, né? Como é que é a questão de trabalhar o psicológico do paciente quanto à iminência, por exemplo, do falecimento? Isso é trabalhado ou não? Como é que funciona a medicina paliativa? A medicina paliativa tem no seu expertise técnicas para ajudar a pessoa a passar por todo esse sofrimento da forma menos intensa possível. É claro que o sofrimento vai existir até o final. O que a gente faz diferente é olhar para esse sofrimento, é reconhecer que esse sofrimento existe, para que juntos a gente consiga ajudar o paciente a atravessar essa etapa da melhor forma possível. 85% das pessoas que morrem hoje morrem por doenças crônicas. São mortes anunciadas. E na maioria das vezes, o que se faz em torno dessa situação é o que a gente chama de pacto do silêncio. O paciente sofre sozinho, os seus familiares, para proteger esse paciente, também ficam em silêncio, não conversam entre si sobre a morte propriamente dita, sobre os desejos de final de vida, sobre o legado que você quer deixar quando você partir, sobre as tarefas inacabadas que acontecem à medida que a gente é pego de surpresa com uma doença incurável. E a própria equipe também entra nesse pacto do silêncio.
A medicina paliativa, ela olha para isso de forma compassiva, de forma generosa. É claro que ela não tem resposta para todos os sofrimentos, mas ela acolhe a dor de todos e ajuda com que esse processo seja o menos doloroso possível. Entendi. Teve um caso que até ganhou muita notoriedade, né, no Hospital das Clínicas, de uma paciente, a dona Maria Oneide, que foi realizado o casamento dela no hospital, né? Era uma paciente que passava por medicina paliativa. Essas práticas, elas são comuns? Elas auxiliam o paciente durante o tratamento? Quando a gente cuida de um paciente que está vivenciando a fase final da vida, muitas coisas que no nosso dia a dia, na correria do nosso dia a dia, a gente não dá muita importância, a gente deixa para depois, essas coisas têm um peso e um valor muito maior na fase final de vida. Geralmente, quando você se depara com a possibilidade de morte, você não consegue olhar muito para o futuro, mas você olha para o passado. Quando você olha para o passado, você olha para os sonhos que você deixou de realizar. A dona Maria Oneide tinha o sonho de se casar, e quando a gente conseguiu ouvi-la na sua essência, né, ouvir a dor de estar adoecida, ela nos compartilhou esse sonho de se casar. E toda a equipe se compadeceu dessa dificuldade que ela tinha tido durante o adoecimento e, incrivelmente, em 24 horas, todo o hospital se mobilizou para que fosse possível realizar esse sonho dela. O senhor é geriatra, médico geriatra, né? Sim. O senhor acha que essa especialidade ela, tem um impacto, tem uma importância grande na questão da medicina paliativa? Isso ajuda muito na questão do tratamento, o senhor ser geriatra? A geriatria é uma das especialidades que mais luta pelo reconhecimento e pela implantação dos cuidados paliativos nos hospitais e nas unidades de saúde. A geriatria tem uma relação muito próxima com o envelhecimento, com a perda da capacidade, com as perdas que a gente vai tendo durante a vida e durante o envelhecimento e, consequentemente, com a morte. Então, são especialidades muito afins. Por isso é que a geriatria está sempre à frente da medicina paliativa como um todo. Só para fechar, doutor, a medicina paliativa, como o senhor mesmo disse, né, é muito desconhecida por muita gente ainda. Aqui no IAS, o senhor como médico geriatra, como é que o senhor avaliaria a medicina paliativa, o avanço dela aqui dentro do estado? Eu sou atualmente o presidente da Academia Nacional de Cuidados Paliativos da seção Centro-Oeste. E a gente tem um projeto que engloba e que tenta reunir todas as equipes de cuidados paliativos no hospital. Atualmente, são dados oficiais, existem pelo menos 12 equipes implantadas nos grandes hospitais gerais de Goiânia. Esse grupo ele se reúne com uma determinada frequência para compartilhar experiências e pensar o cuidado paliativo em todo o estado. Então é um grupo que tem se fortalecido cada vez mais e eu acredito que o crescimento vai ser acelerado como tem sido em todo o país, já que se reconhece que oferecer cuidados paliativos para quem está padecendo de uma doença terminal é oferecer dignidade no final da vida, é oferecer alívio de sofrimento e é oferecer uma qualidade de assistência e saúde melhor. Tá ótimo, doutor. A gente agradece a presença do senhor e pelo esclarecimento também. Muito obrigado.